Em 2001 e 2002, o Fernando Henrique Cardoso pagou de dívida 45%. Em 2004 e 2005, o Lula pagou 43%. Em educação, o Fernando gastou 3% do orçamento. O Lula gastou 2,7%. Em saúde, o Fernando gastou 6%. O Lula gastou 6%. Em habitação, o Fernando gastou 0,05%. O Lula gastou 1%. E o meio ambiente, o Fernando gastou 4% e o Lula gastou 2%. Ô Aloysio, qual é a diferença tão grande? Qual é a diferença? Hã? Eu não sei porque que você fica tão... Aí, mudamos totalmente. Mas mudou no quê? Porque eu nunca pensei que fosse uma mulher a tentar destruir a biografia e aniquilar outra mulher. Como eu era evangélica, eu ia acabar com o Sínodo de Nazaré. Como eu era amiga da NECA, eu ia acabar com o Bolsa Família, para tomar o dinheiro para dar para os bancos. Como eu era evangélica, não ia ter mais minha casa. Como eu era, enfim, outra força política, eu ia ter, não ia ter mais Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, não ia ter mais nada. Eu não era uma candidata, eu era uma exterminadora do futuro, né? Até as crianças, algumas delas passaram a fazer relatos, eu tenho amigos que me fizeram esse relato, que diziam, a Marina é evangélica, ela vai proibir as crianças brasileiras de jogar videogame, por exemplo. E as criancinhas ficavam assustadas, não é, de que eu ganhasse e ia acabar com o videogame. Isso foi alguns relatos de amigos que diz que esses papos rolavam nas escolas. Agora, eu fui para Belém, eu cheguei lá, eu senti o peso das pessoas olhando para mim em cima da fake news que foi colocado de que eu iria acabar com o Sínodo de Nazaré. Eu fui em Aparecida, porque o debate, enfim, promovido pela Igreja Católica, na TV Católica, lá em Aparecida, e eu senti o peso das pessoas, dizendo que eu ia fazer uma lei para acabar com a padroeira do Brasil. E eram tantas fake news, tantas coisas que eram espalhadas, né? E tinha uma tecnologia por trás disso. Pessoas que entravam para dizer, eu estou te apoiando. E aí passava 2, 3 dias, eu descobri que você vai acabar com o Sínodo de Nazaré, estou retirando o apoio da Marina, essa mulher é um terror. Isso tinha uma força de veracidade. Diuturna pregação do Lula, que o país seria dividido, isso não foi um dia, 2 dias, não. Foram dias, meses, anos, que o país estaria dividido entre nós e eles. Nós, seria o Lula e o seu partido, e eles seriam os inimigos do povo. Dia e noite. Quem é inimigo do povo, né, está a meio caminho de ser eliminado. Então esses inimigos do povo se organizam e ainda vendo que aqui no nós tem problemas em relação ao mau uso de recursos públicos, que está dando muita gente na cadeia, e ainda a irresponsabilidade populista, irresponsável, causando uma recessão, criou um ambiente de guerra. Essa guerra foi plantada por essa pregação. Portanto, só terminando, né, o Bolsonaro é obra do Lula. E o Bolsonaro, obra do Lula, se alimenta do ódio ao Lula. Então os dois tem uma estratégia de ódio. O Lula plantou, o Bolsonaro cresceu e o Bolsonaro também planta e se alimenta disso. Por quê? Então eu digo isso desde o final do ano passado. Quem for lá no meu Facebook vai ver. Bolsonaro e Lula estão tramando, um é cabo eleitoral do outro, para obrigar você e o Mauro a decidir no segundo turno entre eles. Eu não quero, você não quer, mas isso está sendo tramado. Não é de agora. Destruíram a dignidade da Marina Silva, destruíram o Plínio de Arruda Sampaio, destruíram a Luísa Helena, destruíram o Brizola. Agora chega. Aí o Lula sai da cadeia e diz assim, o PT não tem que abrir mão para ninguém. O PT é um partido que não serve para apoiar ninguém. Muito bonito isso. A gente agora vai apoiar o PT para o PT perder a eleição para o Bolsonaro e o país se arrebentar. Eu estou noutra. Infelizmente o destino me aprazou essa incompreensível tarefa para muitas pessoas, mas o futuro vai dizer quem tinha razão. Onde foi que o PT se perdeu? Primeiro se perdeu apostando no caminho fácil, que era o caminho do distributivismo, da assistência. É importante apoiar os muito pobres, mas não é suficiente. Os pobres receberam as transferências sociais, as minorias organizadas, os direitos adquiridos, os grandes empresários, os favores tributários e o crédito subsidiado do BNDES, e os rentistas, os juros astronômicos do Banco Central. Todo mundo foi comprado e o Brasil foi para o brejo. Acabou fazer programas sociais, são as migalhas. A riqueza escoando para os mesmos de sempre, fortalecendo os inimigos de classe. Isso é fatal. Então, Lula continuou sendo
atacado por um sistema jurídico, mas ele é responsável politicamente, tal como Fernando Henrique Cardoso, por dirigir um sistema político e corrupto e nunca ter enfrentado até a medula, até o fundo, até o fim. E essa é a tragédia dele, é uma lição para todos nós. Com a classe dominante não se brinca. O senhor considera o presidente interino Michel Temer golpista? Olha, eu já falei várias vezes sobre esse assunto. Eu acho um grande casuísmo o que está acontecendo. E o Brasil, por tradição da Assembleia de 48, é quem abre a coisa. E o Michel Temer, na sua vaidade de safado, não vai deixar... não devia rir, não. Isso é um salafrário dos grandes. Conspirador, filho da puta. Olha, quando você fala em golpe, é uma palavra um pouco dura, que lembra a ditadura militar. É sempre o projeto do Zé Dirceu, que no fundo acaba sendo o do Lula. Vamos retomar o poder, quer dizer, o governo. Para retomar o poder junto com o PL, com o PMDB, para retomar o poder junto com 83 deputados que não formam maioria, para de novo ficar mastigando o neoliberalismo e tentar fazer mensalão para poder obter maioria? 2 décadas e não aprenderam nada. O partido que sempre sustentou a denúncia de todas as consequências nefastas do modelo liberal no Brasil, simplesmente capitulou quando chegou no governo. Ele nomeou o Henrique Meirelles presidente do Banco Central, e o Henrique Meirelles era o presidente do Bank Boston, que era um dos credores do governo brasileiro. Portanto, inimaginável a gente ter um presidente de banco transnacional virando gestor do Banco Central, que é a chave, né, do sistema da gestão financeira. A dívida continua crescente. O presidente Lula, ele não pagou a dívida externa. Há 10 anos atrás, o ex-presidente Lula foi para a televisão dizer que tinha pago, tinha resolvido toda a dívida do Brasil, que o Brasil não devia mais nada. Então isso formou uma ideia na cabeça das pessoas que o Brasil tinha ficado rico. Milionário, era o país mais rico do mundo. E hoje está aparecendo aí 2 trilhões de dívida. Você trocou uma dívida com a FMI a juros baixos por uma dívida com bancos privados a juros altíssimos. O pagamento ao FMI foi um pagamento de apenas 15,5 bilhões de dólares, que aconteceu em 2005, e foi uma operação que trouxe grandes prejuízos financeiros ao país, porque a dívida com o FMI custava apenas 4% ao ano de juros. Para pagar para o FMI, o Brasil emitiu títulos da dívida interna que custavam mais de 19% ao ano de juros. Então, foi uma operação que não trouxe nenhum benefício ao país, ao contrário. Foi uma operação que tornou a dívida ainda mais onerosa e provocou um grande desserviço político, porque iludiu ainda mais o nosso povo, afastando-o de enfrentar esse problema do sistema da dívida. E desindustrialização se aprofunda, a dívida pública cresce, o latifúndio, a expansão do latifúndio segue crescendo, o extrativismo mineral segue crescendo, a dependência científica e tecnológica cresce, as universidades seguem cativa de um sistema acadêmico nefasto que precisa acabar, a população carcerária negra, pobre, jovem, que sobretudo mora de 18 a 24, homens especialmente, cresceu durante o período petista violentamente. Então essas questões não podem ser compensadas com aquilo que eu chamo de gestão moral da pobreza, que eram os programas sociais do petismo. Migalhas. O Bolsa Família finalmente consumia 0,47% do PIB. No mesmo ano que o ministro da Economia de Dilma, de Lula, etc., destinavam 8, 9, 10% do PIB no rentismo. Então, o petismo é um partido carcomido por um conjunto de interesses que tem pouco vínculo com os trabalhadores, a despeito do nome. Essas bancadas, elas são muito heterogêneas, têm interesse de todo tipo. Esse petismo de hoje, e o PT de hoje, não é o PT de 1980, nem de 90. Não é o PT da oposição, e nem do primeiro mandato do presidente Lula. Esse PT se transformou cada vez mais num partido da ordem comum e corrente. E quero falar do Haddad. O Haddad é da safra nova de petistas, impulsionadas por Lula. Lula impulsionou o Haddad, nunca vamos esquecer. E o que Haddad está? Haddad está dando aula lá no INSPER. O que é o INSPER, senão um think tank do pensamento ultraliberal? Ele está lá com o Marcos Lisboa, uma quantidade de liberais de 5ª categoria. E ele está lá negociando essas coisas. Haddad é um político da ordem. E eu digo sem nenhum ataque pessoal a ele, um político vulgar, no sentido que é um homem de carreira política. Nós fechamos 13 mil indústrias nos últimos 3 anos. Então, todos os indicadores mostram a debacle da economia brasileira ali por 2009, 2010 e o fundo do poço com o desgoverno da Dilma. Sim, sim. E o PT quer esconder isso da percepção popular, mas o nosso povo sabe a hora que passou de 4% para 14% de desemprego. O nosso povo sabe que quando é que a tragédia começou e se sentiu enganado. É o mesmo filme, Mário, que desmoralizou o PSDB.
Qual é o país do mundo que pega um camarada que nunca administrou o pé de bodega dos pequenos, uma vendinha minúscula, e entrega como primeira experiência a presidência da República? Aí a Dilma nunca disputou uma eleição na vida. Primeira eleição, presidente da República. O Romero Jucá foi líder do governo Fernando Henrique no Senado, líder do governo Lula no Senado, líder do governo Dilma no Senado e líder do governo Michel Temer no Senado. Brasileiro. E desta feita, o Lula presta um desserviço ao país. Vale a pena fazer o que o Lula fez, vender a alma, ser presidente do Brasil e agora está na cadeia? Frente Ampla de Esquerda, o país que ficou 12 anos no poder e manteve o sistema tributário mais regressivo do mundo, só tributa pobre. Vai integrar a Frente Ampla de Esquerda, o partido que ficou 12 anos com as maiores taxas de juros, engordando a porca dos bancos e dos rentistas. Vai integrar a Frente de Esquerda, o país que durante 12 anos deixou a nação se desindustrializar e a gente ficar dependente tecnologicamente dos países desenvolvidos? Não, para ser de esquerda não é pegar, jogar o pozinho da Tinkerbell e virar de esquerda. Bota um bonezinho da MST, uma camisa da CUT e está tudo resolvido. Tem uma discussão acerca do modelo econômico que nós não vamos deixar o PT fugir. Nós não vamos nos subordinar, do ponto de vista do debate de projeto, a essa lógica petista. Eles vão ter que passar os próximos 3 anos explicando por que eles mantiveram o país nessas condições. Que eles se aliaram ao Michel Temer. Não é só se aliaram, eles botaram o cara de vice, meu. Parte dessa galera que votou contra a prisão de segunda instância, a favor da prisão de segunda instância foi o Lula que nomeou. O Influx We Trust foi a Dilma que nomeou. O Barroso, que chamou o Moro e o Dallagnol para fazer o jantarzinho da Lava Jato, foi o Lula que nomeou. O Lula tem uma fatura para ele pagar, aí a gente não vai deixar ele esquecer. Essa gente caracteriza PT como um partido de esquerda. Nós sabemos que o PT é um partido da ordem, e eles também sabem. Mas eles caracterizam toda a esquerda como se fosse a esquerda petista. É uma operação conhecida no mundo político, porque a ideia de que a única esquerda que pode existir entre nós é aquela esquerda que está presa lá em Curitiba, cuja expressão é o Lula, metida em negócios escusos e corrupção de todo jeito, nessa maquinária dos partidos políticos, nesse toma lá da cá, que é o sistema político petucano. Então ocorreu entre nós uma gigantesca derrota política, que afetou o PT, o PDT, todos os partidos, e em particular a nós, que perdemos uma oportunidade, o PSOL perdeu uma oportunidade de se afirmar agora com uma crítica antissistêmica. Antissistêmica não doutrinariamente contra o sistema capitalista em abstrato, contra o sistema vigente, que não é a nova república. Tem os intelectuaizinhos aí já dando pitaco, e já tem até dirigentes partidários falando que o que naufragou foi a nova república. Essa é uma forma cômoda de não dizer que o que naufragou foi o sistema político petucano. Esse que nós dissemos até agora, que alternavam a administração da República Burguesa, afundada na corrupção, na degradação econômica, no aprofundamento da dependência do subdesenvolvimento, alternando petistas e tucanos com o mesmo programa da crise. Vice da Dilma, porque o Temer era presidente do partido mais importante no Congresso Nacional. O PMDB era o partido, sabe, não do ponto de vista do voto, mas do ponto de vista da quantidade de pessoas no Congresso, era o PMDB. Sabe? Então a Dilma foi, sabe, com o Temer de vice, porque a Dilma não era conhecida e a Dilma precisava de tempo de televisão. Sabe? Ninguém acusou o Temer de ser o que ele era. Ninguém acusou o Temer de traíra na época. Ninguém. O que é que une o PT e o PMDB? Uma estratégia, conservar o poder. Fizeram um ajuntamento que é de base fisiológica. Clientelista, poder pelo poder, a política pela política. E isso me incomoda. E quem é que está determinando isso? A coalizão PMDB-PT, que simplesmente destaca para o deputado Eduardo Cunha. Ele designa o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e é ele próprio o presidente da comissão, ele é o relator da CPMF, é o relator, sabe, sempre de coisas, e com notícias tenebrosas. É o Eduardo Cunha exigir em público com o projeto da CPMF debaixo do braço, como relator, que ele é o relator de tudo, por delegação do Michel Temer. Ele diz assim, ou o presidente me entrega Furnas, ou eu não voto, não faço a aprovação. Vamos ter clareza, a aliança do PT com o PMDB é para traficar minuto de televisão, é para asfixiar o debate, não é para governar. Eu quero lembrar aos meus ilustres companheiros que eu fiquei contra essa aliança quando eles lançaram o Michel Temer, e eu votei no Valdo Rebelo. Eu criei o Bloco de Esquerda no primeiro dia que eu entrei na Câmara. Outro dia denunciei esse Eduardo Cunha. Pelo amor de Deus, se existe uma imprensa no Brasil, não é possível. Esse cara simplesmente elencou como testemunha de defesa dele num processo por dano moral o vice-presidente da República, Michel Temer.
que essa crise, eu acho que vai vir. Porque o que ela está fazendo, de mostrar que não tem compromisso com o erro, isso está acumulando no Congresso Nacional e nos partidos uma força de vingança, um ódio gigantesco. Na virada da esquina, que pode ser esse ano, muitas linhas que hoje estão escondidas vão se mostrar. Vão escolher um camarada chamado Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Esse cara deve ser, assim, entre 1000 picaretas, o picareta mor. O Michel Temer é o deputado federal era o deputado federal menos votado de São Paulo. Não se elegeria deputado federal. Vira vice-presidente da República. Em nome de quê? Em nome de representar quais valores, quais interesses, quais regiões, quais nacos populares ele trouxe. Nada. Só tem um jeito. É a presidente passar uma risca no chão e dizer daqui para trás. E ela faz isso? Se ela não fizer isso, ela vai para o chão. Desta vez, ela vai para o chão. Essa jogada do Eduardo Cunha e o caminho golpista do Michel Temer, o Eduardo Cunha está vendo nessa possibilidade de derrubar Dilma a salvação do mandato dele com o possível governo do sócio e amigo dele íntimo, que é o Michel Temer. Eu denunciado isso há 20 anos. O Lula deu a Furnas para ele. Todo mundo que quer despachar uma hidrelétrica no Brasil paga um toco pro cara. Aí ele vai juntando um montante de dinheiro, bota metade no bolso e a outra metade ele divide com os colegas. Aí vira presidente da Câmara. E a partir da presidência da Câmara passa a ser, na linha de sucessão, o cara que vai receber ou não o impeachment da presidente. Se houver o impedimento da Dilma, com todo o preço caríssimo, né, em que pilantras conhecidos do país derrubam a senhora honrada, não é nova eleição e não é o Aécio que assume. Vamos ajudar o povo a entender que quem assume concretamente é o Michel Temer, que é parceiro íntimo do senhor Eduardo Cunha, em tudo e por tudo. O PT ficou contra a Constituinte e eu fiquei a favor. O PT ficou contra o Plano Real, eu ajudei a fazer o Real. Isso tudo eu vou mostrar na televisão, a cédulazinha de real lá no começo, com a minha assinatura. O PT trabalhou conosco o impeachment do Collor e a consequência óbvia do impeachment do Collor é a posse do vice, que era o Itamar Franco. Na madrugada que o impeachment passou, o PT anunciou que não ia apoiar o Itamar. E o Itamar disse para mim, para o Fernando Henrique e para o Tasso, que não ia assumir a presidência da República. Lá fomos nós, madrugada dentro, ligar, Lula não seja irresponsável, não é possível, o país está acima de tudo e tal. E vai vindo. Quem botou o Michel Temer na linha de sucessão, pelo amor de Deus? Quem botou o Eduardo Cunha? Quem entregou Furnas, que é uma das maiores centrais elétricas do país, para o bandido Eduardo Cunha? Se o povão não sabia quem era, eu e o Lula sabíamos. Não, muita gente já sabia e já conhecia o Eduardo Cunha de antigos No dia que ele estava tocando bateria aqui, no teu programa, eu já tinha chamado ele de ladrão. É verdade. E assim, são milhões. Você imagina o que passa na cabeça do nosso povo. O que é que passa na cabeça do nosso povo? Que saiu hoje de manhã batendo de porta em porta atrás de um emprego. E que chega frustrado, humilhado em casa, com o nome no Serasa, no SPC, com a mulher reclamando que a televisão queimou e ele não tem condição de trocar. E que vê 51 milhões que eu ia dizer. na salinha Aí liga do a televisão Gedel. e pega uma sala com 51 milhões de reais de dinheiro roubado do povo brasileiro. Temer tem alguma responsabilidade sobre Gedel? Deveria se sentir afetado O Temer por esses 51 é o chefe milhões? da quadrilha. E a quadrilha é integrada por Gedel, Henrique Moreira Alves, que está preso, Henrique Eduardo Alves, que está preso, os dois, por Eduardo Cunha, que está preso, o terceiro, por Moreira Franco, que ainda está solto, por Egiseu Padilha, que ainda está solto, e por Michel Temer, que ainda está solto. Essa é a quadrilha do PMDB da Câmara, chefiada por isso aqui. No Senado, Renan, Raup, Eunício e Romero Jucá. Por exemplo, eu sei comovidamente que o Lula sabia que o Michel Temer era corrupto e botou ele na linha de sucessão. Eu sei que o Lula sabia que o Eduardo Cunha era ladrão e ele entregou Furnas para ele. Eu briguei com o Lula por causa disso. E foi ali que ele roubou o dinheiro para comprar o deputado e virar presidente da Câmara. Eu sei que o Lula sabia do que estava acontecendo na Petrobras, porque eu denunciei o Sérgio Machado na Transpetro, o Eunício Oliveira com contrato de R$1 bilhão sem. Então, se alguém sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Seja provável não, porque o PT tem a natureza do escorpião. Sabe como é, né? O escorpião vendo uma grande enchente, o sapo sobrevivendo, ele ia morrer afogado, pede ao sapo para dar uma carona nele nas costas. E o sapo diz, não vou te dar carona porque se eu te der tu vai me ferroar e eu vou morrer. Mas como? Eu não vou te ferroar e morrer junto e tal. Aí o sapo achou razoável o argumento, deu carona pro escorpião, no meio da enchente o escorpião ferrou a cabeça do sapo e o sapo começou a morrer e perguntou, mas como você faz? Ele disse, desculpa, é a minha natureza. A natureza do PT não é amar o Brasil nem o povo brasileiro. A natureza do PT é o poder pelo poder a qualquer preço e falta de escrúpulo. Quando você, Haddad, foi lá na casa do Maluf, que é o representante máximo da ditadura militar, porque foi prefeito nos anos 70 aqui em São Paulo, e organizou a repressão, deu vazão para a repressão, e era, assim, menina dos olhos da ala mais dura da ditadura militar. Você foi lá na casa dele, dar a mãozinha para ele, e o Lula apertou as duas juntas para formalizar um pacto cuja consequência foi tirar a Erundina, uma companheira velha de esquerda,
de dentro da tua chapa para prefeito. Em nome do que vocês fizeram isso? Em nome de uma gestão que depois foi reprovada pela população? Quem é que foi lá no dia que o Lula estava preso? Foi o Maluf ou foi a Erundina? Foi a Erundina, a terceira, a chegar lá para abraçar o Lula. Por que você não foi chamar o Maluf? Por que o Lula não foi chamar o Maluf, amiguinho? Quer que eu ponha mais o dedo na ferida? Eu vou pôr. Por que vocês, né, do PT, ficaram deixando o Delfim Neto dar palpite no programa econômico do partido e virar até assessor informal do Lula e seu? Que ele vivia aí em trânsitos dentro do Palácio do Planalto como se fosse um petista até pouco tempo. Ora, o Delfim Neto é exatamente o homem que criou o milagre da ditadura, ou seja, fez propaganda na Europa de um Brasil que não existia aqui e fez propaganda com o nosso dinheiro a favor dos militares, para que a ditadura tivesse um fôlego. E ele continua no partido do Maluf, que é o partido mais corrupto que se tem. Veja, eu de vez em quando brinco. Look, every once in a while I joke that a metal worker with a socialist background had to become president of Brazil to make capitalism work here. Você pegar o balanço. And if you look at the bank's balance sheets for this year, you will see that the banks have never made so much money in Brazil. Lula selou a confiança com o mercado financeiro mesmo em 2003, já no primeiro ano de governo, com a reforma da Previdência proposta por seu governo, que dava continuidade à proposta de FHC. A reforma passou rapidamente no Congresso e recebeu apoio massivo da oposição, comandada pelo PSDB e pelo PFL. O PT rachou nessa votação. Quem não concordou com a reforma, pois foi expulso do partido, como Heloísa Helena e Luciana Genro. Foi o estopim para o surgimento do PSOL 2 anos depois, com antigos companheiros que achavam que o PT estava conciliando demais. Enquanto alguns pulavam fora do barco, outros pulavam dentro, como o então mega empresário Ike Batista, que virou BFF do Lula. Mesmo quando veio o Mensalão em 2005, Lula foi preservado a ponto de ser reeleito no ano seguinte. Lembra do Mensalão? Foi basicamente a compra da conciliação com o Congresso. Baratíssimo, aliás. O deputado custava 30 mil na época. Hoje o deputado está 3, 4 milhões, ou seja, quem comprou um deputado em 2005 fez um puta investimento, meu. Fiéis é um programa que o Lula ampliou. É um ótimo exemplo de política conciliatória. E suas contradições. Você coloca muita gente na universidade ao mesmo tempo em que aumenta o lucro das faculdades privadas subsidiando a mensalidade. Lula ficou tão próximo do Valfrido Mares Guia, que é o dono da Croton, que hoje é a maior corporação educacional do país, que fez dele seu ministro do turismo e frequentemente pegava seus aviões particulares emprestados, com o Ubercopter. Com os bancos também foi moleza. O Lula garantiu que os bancos tivessem 199 bilhões de reais de lucro. Para eles terem uma noção, segundo os últimos dados do Banco Central, todo o dinheiro impresso em moedas que circulam no Brasil inteiro soma mais ou menos 219 bilhões de reais. Tudo. Ou seja, se juntar todo o dinheiro que você tem no bolso, sua irmã, seu primo e o apartamento do Gedel e a mala do Rocha Loures e a Igreja Universal. Enfim, os bancos se fartaram tanto, mas tanto, que eles acabaram passando mal. Quando o mercado teve a dor de barriga, que não foi a dor de barriga, ficou a diarreia daquela beirada, sabe? Insuportável. Ou seja, quando o mercado teve essa diarreia, quem é que eles chamaram para salvá-lo? O Estado que eles negaram durante 20 anos. Parece heróico, mas ele está dizendo que ele limpa a bunda do mercado. Sendo que quem limpa a bunda do mercado, todo mundo sabe, tinha que ser a mão invisível, né, gente? O Lula pôde escolher quem seria o seu substituto. E ele escolheu uma ex-guerrilheira búlgara, só para provar que ele podia eleger quem ele quisesse. E no meio de tudo isso, o Brasil começou a se preparar de verdade para receber a Copa e as Olimpíadas. As centenas de estádios absurdos e obras inúteis, feitas em nome de mega eventos, começaram a tirar o brasileiro do sério. Era também um projeto de conciliação política com um monte de lideranças locais fisiológicas e corruptas. Prefeitos e governadores que foram essenciais para que Lula conseguisse implementar suas políticas sociais, mas que também fizeram muita merda. A crise econômica também não ajudou. Para tentar se reconciliar com o mercado, Dilma demitiu Guido Mantega e contratou Joaquim Levy com uma linha neoliberal. O mercado encarou com tanta seriedade essa mudança quanto você acreditou na grávida de Taubaté. Mas a base da esquerda, ao contrário, levou o estelionato eleitoral bem a sério e deixou de apoiar a discípula do Lula. Com o avanço da Lava Jato, a rejeição à Dilma e ao PT cresceu ainda mais. E foi essa conciliação que faliu e virou contradição.